pessoas, tudo bem com vocês? Vamos falar de ruptura mais uma vez. Depois do primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal de muito sucesso, elogiado inclusive pelo meu querido Ben Stiller, que virou amigo meu, passou a me seguir no Twitter. Ele passou a me seguir no Twitter. Eu vou comemorar isso sempre, não adianta. Nós já começamos a segunda temporada de Ruptura e eu quero falar, ao contrário do primeiro vídeo, mais da parte conceitual e não tanto da parte técnica. Eu também não quero falar disso aqui pra não repetir o tema. Claro, eu sei que muita gente quer que eu fale sobre aquela cena que abre a segunda temporada, como é que ela foi feita e tal. Na verdade, eu preparei toda uma explicação sobre essa cena e aí acabou de sair no Vanity Fair um vídeo com o Ben Stiller e o Adam Scott dissecando essa cena inteira. Mas muito do que eu tava sugerindo acabou se tornando realidade ali. Eu acertei muitas coisas. Mas eu quero falar da parte conceitual por o seguinte: essa série tá fazendo um sucesso estrondoso, tá trazendo um lucro enorme pra Apple, muita gente elogiando, cara, que é um novo Lost, os mistérios e tal. Eu acho que esse sucesso, ele não se deve só aos mistérios, ele se deve ao modo curioso como se aborda os temas, sabe? Como eles transformam isso daqui num grande laboratório humano. E eu conversei com o elenco de Ruptura pra complementar as coisas que eu vou falar aqui hoje, depois da vinheta. Vamos falar na parte técnica, vamos falar dessa cena inicial da segunda temporada. Ok, saiu um vídeo da Vanity Fair, deles dissecando tudo, como é que foi feita e tal. Mas as minhas teorias eram, eu falei, cara, essa cena aqui, eu tenho certeza que ela foi gravada em vários takes. Ela usa muito daquele conceito de corte invisível, coisa que eu falei no vídeo de 1917. Eu tenho certeza que vocês têm uma angústia enorme desse take monstro que não para. Não para mesmo. E essa falta de cortes não só aumenta a sua ansiedade. Caraca, quando é que você vai terminar esse take? Você aproveita a movimentação de câmera, mudança de ângulo, alguma coisa que passa na frente pra servir de ponto de corte. Eu só não esperava que essa cena tivesse durado 5 meses. Levaram 5 meses, a trabalheira. Agora, teve uma teoria minha que eu fiquei muito feliz de ser confirmada. Eu sabia que tinha muito CGI nessa cena, tem muito completando cenário e tal. Mas aquela parte do início, que a câmera vai pra um lado, vai pro outro, vai assim, eu fiquei assim, olhando aquilo. Eu vi até gente falando assim, cara, será que aquilo ali é um dublê digital? Eu falei, não é, cara. Sabe o que esse movimento tá me lembrando? Tá me lembrando um vídeo que eu vi do Max Brownlee, dele mostrando aquela câmera robô, tipo um braço mecânico robô, mostrando o produto. Ele começou a filmar o celular com isso e tal. Eu falei, cara, o movimento é igualzinho. Será que eles usaram esse braço robô? Usaram o braço robô. It's a motion control robotic arm that can really do these precise moves with the camera. Eles usaram o braço e ele é gigante, então eles tiveram que completar paredes, né? All of this is all computer generated behind Adam. Because the bolt arm is over here and there's like a big piece of equipment. Tem cena que inverte, o cara sai de uma parte que é um cenário e vai pra uma parte que tá provavelmente toda com fundo verde ou azul e ele fica correndo numa esteira. Basically here now, this is all completely CG. Adam's running on a treadmill on a green screen stage with no set whatsoever. Então tu tá vendo o cenário 3D passando, na verdade o cara tá correndo sem sair do lugar. Tem vários desses macetes, coisas de cortes invisíveis que eu falei em 1917. É uma junção de fatores pra deixar essa cena com um visual icônico, eu diria. Eu só tenho uma criticazinha essa cena. Eu sou chato, Apesar de totalmente adequada à série, eu não curti muito a música que foi escolhida pra colocar nessa cena. O Ben Stiller dirigiu esse episódio. Eu acho que ele quis dar um tom não tão drástico, um tom mais leve. Eu já falei muito sobre o tom da produção, o clima da produção, de como a música pode moldar o sentimento que você tem. Eu acho que ele botou uma música mais leve pra dar um clima mais leve mesmo, meio... É quase divertido, só que, pro meu gosto, fez uma dissonância que não ficou tão... Deixou a cena leve demais e eu achei que, assim, ela tem tanto efeito, e você vê que ela tem muito efeito, ao invés de só deixar engraçado, deixou um negócio meio cartunesco, eu vou dizer assim. Quando eu acho que essa série, no geral, ela é bem tensa, ela fica sempre com aquela música tocando. E ela te deixa esse tema todo meio tenso o tempo todo. Eu falei, cara, esse cara ele acabou de acordar. Ele tá no frenesi, correndo que nem um louco. Se eu tivesse visto uma música tensa aqui, eu acho que ia combinar mais com essa parafernália, com esse número de efeitos visuais. Eu não sei, na minha cabeça combinaria mais. Tanto que tem na internet já essa cena com outras músicas. Eu sei que é uma escolha do diretor, é a sensação que ele quer que as pessoas tenham. Eu falo, eu não quero que as pessoas fiquem tão tensas nessa cena assim, mas eu achei que descasou um pouco. Ainda assim é uma cena icônica.
Mas assim, a gente sabe que o sucesso de Ruptura não é pelos efeitos visuais nem nada disso. Eu tô vendo muita gente dizendo que esse sucesso todo é por esse mistério, por essa rede de mistérios que ela tem, e ela acabou assumindo esse papel de novo Lost. Lost era uma série muito fechada com mistérios e tal, e a gente amava ficar tentando solucionar o que tá acontecendo. Eu acho que se fosse só isso ia ficar mais vazio, porque não é a única série que tem 1 milhão de mistérios. Volta e meia aparece uma série cheia de mistério e tal, mas a gente não engaja, sabe assim, dane-se que tem mistério. Eu acho que o que engaja, pelo menos pra mim, é o conceito dela. Até porque se for contar só com o mistério, é um caminho perigoso. O próprio Lost tomou esse caminho perigoso, né? Não, Gaveta, mas os criadores, o Dan Erickson e o Ben Stiller já falaram que o final de Ruptura já tá pensado e escrito desde sempre. Olha, falaram a mesma coisa de Lost, lembra? E deu o que deu. Falaram a mesma coisa de Game of Thrones. Isso não quer dizer muita coisa. No final das contas, não importa muito pra mim qual é o final. É mais toda essa jornada. É mais, cara, valeu a pena acompanhar toda essa saga? E pra mim, a coisa que me faz mais ter vontade de acompanhar essa saga é o conceito geral da série. Foi o que me fez gostar dessa série desde o primeiro episódio, que é um grande laboratório humano. Esse playground de antropologia que é essa série. Eu cheguei a falar disso com o criador da série, o Dan Erickson. There was some kind of a research in human behavior to develop the Innie's behavior, or it was just more like a free exercise of the writer's imagination? Yeah, I mean, a lot of it started as just us kind of imagining what it would be like to have a life without context like that, and wondering who we would be had we not been shaped by the experiences of our childhood and adolescence and all of that. We did, as the show went along, we started talking more to experts. We had a extremely accomplished neurosurgeon who we would consult about some of because we wanted to, of course it's a fictional technology, but we wanted to tie it as closely to real sciences. And so, there was this guy who would take time between brain surgeries to hop on the phone and talk to us. And, we'd go late, we'd go overtime, and he'd be like, oh, it's fine. And we'd be like, shouldn't you get to the brain surgery? So it's fine. He's like, I'm still doing it. It's fine. We've brought in a lot of really, really smart people over the course of the show to sort of help us think through that stuff. Esse conceito que você tem de, no momento que você entra no trabalho, você esquece do lado de fora e vice-versa, um esquece do outro, geram várias outras implicações, né? Assim, a pessoa que tá dentro do trabalho, ela fica presa dentro do trabalho. E eu adoro esse tipo de pensamento, vocês sabem, eu adoro quando a gente se aprofunda num tema, sabe? Por isso que eu gosto de teorizar, sei lá, de volta ao futuro. Não, se ele voltar, não, na verdade ele voltou antes e deixar uma carta pro cara, depois ele pega, sabe, fazer esses organogramas mentais, assim. E a premissa da série veio de um pensamento muito genial da vida real do Dan Erickson. Ele ia pro trabalho todo dia, o trabalho era um saco. Ele falou, caraca, eu queria ter uma forma de não lembrar do meu trabalho, simplesmente já tô voltando, acabou o trabalho. Todo mundo já pensou isso em algum momento. E se eu fizesse isso daí de fato? Você tem como realmente esquecer o seu trabalho e fazer um roteiro baseado nisso. Eu acho essa ideia muito genial, mas eu acho o mais legal é você ir além e você começar a pensar nessas divisões do tipo, se uma pessoa que tá aqui fora tem todas essas experiências da vida dela, ela é de uma forma, né? Nós somos o resultado de tudo que a gente viveu até então. Você pega essa mesma pessoa, faz ela aparecer em um outro cenário, sem lembrar dessas experiências traumáticas, ela só é funcional. Ela seria a mesma pessoa? Ela se comportaria da mesma forma? Isso influenciaria o modo como ela encara a vida, o modo como ela se porta fisicamente, e tem essa diferenciação na série. O personagem do Adam Scott, o Marquez, eu sempre penso que é Marquez, que nem Marcus Brownlee, ele foi Marquez. Fala direito, rapaz. Vocês têm algum trocadilho com isso? Você vê essa diferenciação nele quando ele vai do Innie pro Auri e vice-versa. Eu falo inglês. Innie Auri, como eles falam na série, pra falar do interno e externo, tá? Quando ele vai subindo pro andar lá da ruptura, ele fica mais feliz, ele fica mais assim, mais ereto. Quando ele sai, você vê que ele murcha. O peso do mundo caiu pra ele, todas aquelas experiências, tudo aquilo. Isso afeta ele fisicamente. Just like one has 40-odd years of life experience of, trauma and joy and love and everything that goes into a very full life. And the other one, for all intents and purposes, is like 2.5 years old, but they are the same person. One
has the experience and the kind of molding that adolescence and childhood and all of that kind of give you, and the other does not. So it was a matter of figuring out what the result of those differences in experience would be. Eu fico muito fascinado com esse conceito. Eu lembro uma vez, cara, não sei se eu vi isso no Fantástico, eu vi num jornal desses. Uma história aqui no Brasil, gêmeos que foram separados na maternidade. 2 homens, eles se reencontraram anos depois, souberam que eles foram separados e tal, não sei o quê. Só que um foi adotado por uma família rica e o outro por uma família humilde. E quando eles estão de frente pro outro, é muito louco. Eles estão fisicamente diferentes, são gêmeos idênticos e você vê que o cara da família humilde, a vida foi mais drástica pra ele. Ele cresceu menos, a pele dele, ele parecia um pouco mais velho do que o outro. Eu sou analista de sistemas. Eu sou assistente administrativo. Eu tô arrepiando disso aqui. É bizarro, mas é meio... Eu acho fascinante isso. Tu fala, cara, olha como é que tudo influencia, o teu meio influencia, a sua criação, a sua cultura, tudo que você teve vai influenciar, às vezes, fisicamente em você. E eu acho que essa série é um grande exercício disso. Então, assim, mais do que os mistérios, eu adoro quando a série explora esse aspecto. Eu vou dar um exemplo. Pra mim, o personagem que pode ser o mais interessante, eu não sei, eu só vi 2 episódios, sai toda sexta-feira, tá? Na Apple TV Plus. Ainda não sei. Mas o personagem do John Turturro, o Irving, pra mim ele pode ser o mais interessante. O que a gente tá vendo dele, no interno dele? Ele é um personagem que se apaixonou por outro homem. Ele tá se descobrindo homossexual ali dentro. Eu não sei se eles vão pra esse caminho, mas eu acho que ia ficar muito legal se o personagem dele do lado de fora, que a gente mal viu ainda, se ele fosse um cara que lidou com preconceito e ele é um cara preconceituoso, um homofóbico. É aquele conceito do militar do Beleza Americana. Ele era homofóbico, falava dos caras, não sei o que lá, militar tem que ser rígido. Aí chega no final do filme, o cara dá um beijo, Lester lá, e tu vê que tudo aquilo ali era frustração reprimida. O cara queria ser homossexual, mas toda a vida, o militar, toda a cultura, todo o entorno dele falou que aquilo ali é errado, ele não pode ser assim. E a gente sabe que quando você tem um sentimento que ele é reprimido, isso não vai dar certo. Isso pode levar pra depressão, isso pode levar pra raiva, você pode extrapolar isso daí de várias formas diferentes. Muito de homofobia vem disso. A homofobia vem às vezes do medo, a homofobia pode vir de frustração. Eu acho que ia ficar muito interessante se a gente visse que o cara do lado de fora, ele fosse, sei lá, homofóbico, alguma coisa assim, e tem todas essas amarras nele, sabe? Essas coisas que ele criou, e aí o interno dele pode ser quem ele realmente quer. Ele não tem todo aquele preconceito, toda aquela criação que ele teve, ele pode finalmente ser quem ele deveria ser. Isso é uma teoria minha, tá? Sei lá, terminou a primeira temporada, ele batendo na porta do Burt e tal. Na minha cabeça, no momento que ele voltou pro personagem dele e apareceu o Burt na porta, ele deve ter enxotado, sei lá, seus gays, sabe? Falar alguma coisa assim, e ter sido homofóbico, alguma coisa assim. Pode não ser, mas tá entendendo? Assim, esse é o tipo de coisa que eu acho que seria legal de explorar nessa série. Essa diferenciação de como o meio pode te influenciar. Eu não vou negar, é legal uma série que é detalhista, né? Que você não pode deixar passar nenhum detalhe, que sempre tem uma coisa escondida que vai entregar alguma coisa da trama mais lá pra frente. Você tem que lembrar dos detalhezinhos. Cara, olha, eu lembro daquela cena que eu vi ali um pedido de like no cenário pro vídeo do Gaveta. Eu falei, cara, pode crer, tinha um pedido de like. Aí o que você tem que fazer? Você tem que deixar o like agora. Porque é importante pra esse vídeo aqui você deixar um like agora, nesse momento. É importante. A gente chegou na marca de 1,3 milhão de inscritos no canal. Obrigado pra todo mundo. Mas a gente precisa de mais inscritos. Vai se inscrevendo no canal. Se inscreve no canal. Se torna membro do canal, é bom também. Se a gente acabar a edição de um episódio, a gente solta antes pros membros. Dependendo do teu nível, você participa do grupo de Telegram, dentre várias outras coisas. Mas o like é fundamental, deixa o like aí. Enfim, voltando. Mas isso tudo tá me botando pra pensar sobre o seguinte, eu comecei a entender qual é o propósito geral da série. Porque assim, a gente tá vendo um personagem como ele que se comporta dentro e fora, com influência do mundo externo, sem influência do mundo externo. Mas se você parar pra pensar um pouco, o final da série, ele vai ser amargo. Porque um desses personagens vai morrer. O interno, ele só existe enquanto você leva o seu corpo pro andar da ruptura e ele passa a existir. E vice-versa. Então, no final dessa série, ou um ou outro vai ficar existindo pra sempre, certo? Ou o personagem interno passa a viver naquele corpo, ou o personagem externo passa a viver naquele corpo. E eu comecei a entender, pra mim, que eu acho que o intuito da série é fazer até a gente escolher quem a gente quer que sobreviva. Isso me fez entender muito a resposta da Brit Lauer, porque eu perguntei isso pro elenco, assim, If you have to choose just one personality, Innie or Auri, who would you pick to continue existing? Remembering that the moment you choose one, you are killing the other one. Yeah, this is such a hard question, but it's also like I feel like the question that the show is asking of the audience to decide for themselves. So I kind of want to leave it in a state of mystery.
E isso que ela falou ficou ecoando na minha cabeça, sabe assim? É o nosso papel. Eu falei, caraca, pode crer, ela deu a boa aí, porque eu acho que toda essa manipulação visual que o Ben Stiller tá planejando, que você bota um cenário que é opressor, você mostra às vezes eles escapando, céu, inferno, ou várias outras coisas, isso tudo serve não só pra contar a história naquele momento, mas serve pra gente começar a se relacionar ou não com os personagens, seja fora ou dentro da ruptura. Porque no final a gente meio que vai ter que escolher quem a gente quer que sobreviva. E se você parar pra pensar, varia de personagem pra personagem. Eu falei do Irving, por exemplo, o Irving é um que a gente pensa que talvez o INI dele, se a minha teoria for certa ou de fora for preconceituoso, a gente vai querer que o interno dele sobreviva pra que ele viva livre. O Marquez, mesma coisa. Se bem que aí, esse é confuso, porque tu pensa assim, se a esposa dele realmente tá viva, a gente viu que tá viva? Tá viva? Não sei, é aquelas coisas de estilo Lost, a gente não sabe direito o que é, o que não é. É um clone, não é um clone? É uma pessoa, não é uma pessoa? Se ele pode reaver a esposa dele, vale a pena ele reaver a vida dele. Mas por outro lado, tu pensa, pô, mas o Marquez ali dentro tá descobrindo o amor, será que não é uma chance dele recomeçar? É meio... É uma questão moral, você tá entendendo? Assim, é meio... Em tese, deveria ser o de fora, né? I don't know, maybe the innie, I don't know, I kind of go back and forth, but for today it's the innie. Por exemplo, no caso do Dylan, é o oposto. A gente já viu que o Dylan do lado de fora tem filho. Ferrou, pronto. Aí fica um pouco mais fácil a escolha. Não, a gente não quer que uma criança tenha um pai que não saiba quem é um filho. A gente quer que ele, dependente do sufoco que ele passou do lado de fora ou não, o pai tem que ficar com o filho. Então, esse eu diria que é uma escolha mais fácil. Esse é um que eu teria que apostar quase com certeza que se tiver que sacrificar algum, eles vão sacrificar o interno dele. You've done it now, Dylan. Agora, a Halle, pra mim, é especial. Porque pensa assim, pelo que a gente viu até então, até agora no início da segunda temporada, ela é uma pessoa, ela parece ser mais malvada do lado de fora. Ela é malvada do lado de fora, ela bota ela mesma ali pra dentro. I am a person. You are not. Então você vê a série claramente jogando a gente a favor da interna dela. Que se dane a externa dela, a interna dela tem que sobreviver. Só que você vê até no início da segunda temporada um lado meio curioso da externa. Ela parece meio fria assim, mas parece que é uma pessoa que tá vivendo sobre um ambiente muito tóxico ali. Ela parece que ela precisa da aprovação do pai dela, né? O pai dela trata ela mal, insolente, tal, não sei o que, e ela tem que tirar as emoções. Parece que ela vive para agradar o pai e não consegue agradar o pai, e ela tá naquela... Eu preciso agradar ele. Então ela é como se ela tivesse... É engraçado que... Eu tô filosofando em cima da série. A personagem dela do lado de fora se sente mais presa do que a personagem que tá lá dentro. A personagem do lado de fora, ela tem que viver as aparências. Tu vê que ela tem que fazer o comunicado depois pra imprensa. Eu bebi muito, misturei coisa, tal. E ela tem que fazer as aparências pro público. Quando corta o take, ela afrouxa, sabe? Tipo, ela tá presa do lado de fora. E lá dentro, ela tá mais livre. Ela tá, inclusive... Quer dizer, ela tá louca pra sair dali, mas é uma personagem que tá falando mais o que quer, que tá buscando mais o que realmente quer. Eu acho que no caso dela significa até uma libertação. Eu acho que no caso dela seria até plausível no final da série ela mesma escolher a INI dela, sabe? Não, eu quero continuar como INI. Eu vou abrir mão e eu vou ser feliz desse jeito. Não sei, na minha cabeça isso faz sentido. Porque esse ambiente externo que ela tá não é só um lance de pai com filho. Parece uma grande conspiração a Lumon, né? O Milchick, ele é a mesma coisa. It's milkshake, not milkshake. Milkshake. O Milchick, cara, ele parece que é um funcionário malvadão, não sei o quê. Ele parece que também teve o cérebro lavado ali. Uma seita, sei lá, assim. A própria Halle do lado de fora, quando vai dar a instrução pra ele, faça o que você achar melhor. Por quê, sabe? Caraca, o cara é meio bitolado também. Eu acho esse personagem dele muito curioso. Eu falei isso daí pro ator. We know your character is, in fact, one of the villains of the story. Who told you that? Well, he's done terrible things, but I kind of like him. You know, he's charismatic. This was a conscious choice, or it's just, I don't know, your natural charisma in your smile. Thank you. He has to be someone that they can identify or someone that they can trust at some level. You know, I think there's a line in the first season that he says, you know, Milchick is a really nice guy. Because he can't always be nice like that. That he has to have to be able to be a person that is approachable, but also a disciplinarian when necessary. Remember, you're going to be looking at this every day. But also Trammell is an incredibly likable, charismatic person. All the more confusing to
to have him play Milchick. Truly, it makes it just such a deeply fascinating character. And Trammell has also done terrible things. So Yeah, that's I'm not going to give you the mic. That's No, what I you don't mean. get the mic. No ill will. Então, assim, entenda, qual é a resposta? Qual é a resposta do mistério? Pra mim, a graça de Ruptura não é a resposta do mistério, é a mecânica do mistério. A mecânica, por que lavaram a cabeça dessa pessoa? Como faz isso? Como a gente se comporta em situações diferentes? Qual é a diferença de uma pessoa que tem influência do mundo externo pro mundo interno? Vamos mostrar esse choque na tela. A minha grande teoria para Ruptura é que eles são cobaias, objetos de teste de um experimento que vai gerar um produto no futuro. A gente viu até a mulher que ela não queria sofrer a dor do parto e ela fez a ruptura só durante o parto pra não sentir isso. Teve um caso recente agora, o cara foi fazer tatuagem, foi tomar anestesia geral, faleceu e tal. Eu não quero ir pro lado drástico aqui, mas me parece assim, é uma forma que você precisa sair de você mesmo, uma operação ou pra alguma outra coisa nesse sentido, e vai ser um produto da Lumon. Mas eles precisam testar isso em pessoas pra ver como é que funciona, pra ver se tem influência do mundo externo pro mundo interno e vice-versa, tal. Não sei se é só isso, ou pode ser mais. Se tem toda uma seita, de repente você tá criando novos seres humanos e... Aí a teoria da conspiração demais, eu vou deixar isso aqui pra um vídeo. De repente eu faço um outro vídeo no final da temporada, falando mais sobre as teorias, vendo mais a parte técnica, não sei. O que eu posso dizer é, toda sexta-feira eu estarei assistindo Ruptura, Apple TV Plus. Se você quiser mais informação, vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, tá? Mas se você quiser saber dessa parte técnica de Ruptura, eu falei muito bem aqui nesse vídeo. E nesse daqui das minhas séries favoritas, eu tinha falado, cara, a Ruptura só não entrou ainda nessa lista, que só teve uma temporada, mas ela tá se encaminhando pra essa lista aqui. Ela vai tomar um lugar nessa lista aqui. Mas o único lugar que não pode ser tomado é o beijo que eu vou mandar na sua bundinha.